O que se espera do rádio nesse 2022 é que funcione como uma boa concessão pública, como de fato o rádio é. As ondas eletromagnéticas que transportam as mensagens do rádio não pertencem a ninguém, pertencem a todos. E por isso o rádio é uma concessão pública, como é, por exemplo, uma linha de ônibus. Ninguém é dono de uma linha de ônibus, as empresas que são concessionárias exploram essas linhas. E acho que os ônibus, as empresas de ônibus, são um bom exemplo de como o rádio deveria funcionar. Não se admite uma empresa de ônibus que receba alguns passageiros e feche a porta do ônibus para outros. E isso está acontecendo com o nosso rádio. Pessoas que não pensam como o concessionário, eles são impedidos de entrar nas nossas emissoras de rádio, impedidos de falar por elas. Isso é censura, isso está proibido pela Constituição, isso é uma violação da nossa Constituição que muitas emissoras de rádio estão fazendo. Então, melhor seriam elas se espelharem nesse exemplo das empresas de ônibus que permitem a todos os passageiros entrarem. Menos aqueles, obviamente, que estiverem bêbados ou forem violentos, que estiverem inadequados para viajar no ônibus. Da mesma maneira, a rádio tem a responsabilidade de impedir a entrada no microfone daqueles que não respeitem as leis, a Constituição e o bom senso, o respeito ao próximo, o respeito aos ouvintes e o respeito às pessoas. Mas também não se pode admitir uma empresa de ônibus concessionária de uma cidade que só carregue os amigos do prefeito, né? Uma empresa que seja uma concessão pública, mas que seja usada de maneira privada para transportar apenas os amigos do prefeito. Isso não pode acontecer e está acontecendo com muitas emissoras de rádio que, por isso, têm que ser investigadas, processadas e até perderem as concessões, porque não estão funcionando como concessões públicas, mas como serviços privados que estão funcionando a serviço de grupos políticos, de políticos poderosos que estão no poder. Isso não pode acontecer também. Por fim, as empresas de ônibus, né, não apenas cuidam dos seus carros, têm uma manutenção boa, isso é fundamental também para os equipamentos, não apenas para os equipamentos de rádio, mas também para as equipes que nelas trabalham. Né? Não se pode imaginar uma empresa de ônibus que tenha motoristas desqualificados, que vão colocar em risco a vida das pessoas que viajam neles. E na rádio nós temos muito pouco cuidado com a qualificação das pessoas que vão ao microfone ou que preparam o material que outros vão ler no microfone. É fundamental a qualificação desse pessoal, como é em uma empresa de ônibus. E, por fim, as empresas de ônibus seguem a legislação de trânsito, a própria legislação que regula o transporte coletivo, ou, se não, são caçadas. E é fundamental que isso também aconteça no rádio, que exista um controle público para que aquelas emissoras que não respeitam a Constituição, que não respeitam as leis, que usam essa concessão para fins privados e não públicos, sejam também substituídas por outros concessionários que sejam mais responsáveis no trato dessa função importantíssima para a vida cultural e política brasileira.